Olá, pessoal! Recentemente, o governo federal publicou o decreto número 10.797 de 2021, que alterou as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o que gerou muita repercussão nos meios de comunicação e na sociedade como um todo. Vamos abordar as consequências dessa decisão? Primeiramente, é importante observar que, independentemente da finalidade da medida, que é o financiamento de despesas sociais, notadamente o Bolsa Família, que será redenominado para Auxílio Brasil, a medida apresenta dois grandes impactos. O primeiro, de natureza política, que é a renegação de todo o discurso político-econômico do governo federal, alegadamente alinhado com uma perspectiva liberal no âmbito econômico. O outro, de natureza fiscal, que é a utilização contumaz pelo Poder Executivo de medidas de incremento da receita tributária, desconsiderando a já alta carga tributária do país, que gira em torno de 31% do PIB, conforme dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Agora, sob uma ótica estritamente jurídica, a pergunta que fica é: o governo federal pode aumentar a alíquota do IOF sem qualquer deliberação legislativa? A resposta a essa questão passa pela compreensão do sistema tributário delineado na Constituição de 1988. Vamos entender como se dá essa estruturação. A Constituição brasileira, a exemplo das constituições de todos os países, conforma a estrutura do Estado brasileiro e lhe atribui deveres consistentes na elaboração e desenvolvimento de políticas públicas, prestação de serviços públicos, intervenção econômica, fomento de atividades de interesse público e exercício do poder de polícia. Obviamente, não adiantaria impor obrigações sem a definição dos instrumentos para atingir essas finalidades. Daí que, paralelamente à discriminação das obrigações estatais, a Constituição concede aos entes federativos a prerrogativa de exigir tributos, impondo a toda a sociedade a obrigação de custear as despesas realizadas pelo Estado para cumprimento de suas tarefas constitucionais. Com esse objetivo, a Constituição faz uma divisão entre a União, os estados e municípios de diversas espécies de tributos, capacitando cada um deles a legislar sobre os tributos que lhe foram delegados, exigir o seu pagamento e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Essa divisão não é aleatória e possui uma sistematização importante. São eleitos elementos indicativos de capacidade financeira para contribuir, os denominados signos presuntivos de riqueza, e a partir dessa escolha é atribuída a possibilidade de exercício da tributação pelos entes federativos. Assim, a partir do delineamento desses fatos indicativos de riqueza, é possível dividi-los em três grandes categorias, quais sejam os tributos que incidem sobre o patrimônio, os tributos que incidem sobre a renda e os tributos que incidem sobre o consumo. Como exemplos de tributos do primeiro grupo, temos o IPTU e o IPVA. Já o segundo grupo abrange o Imposto de Renda e a CSLL. Por fim, como exemplos do último grupo, temos o ICMS, o ISS e o próprio IOF. Portanto, percebe-se que o IOF onera o ato de consumo praticado pelo contribuinte, isto é, incide sobre o dispêndio realizado pelo contribuinte para aquisição de bens e serviços no mercado de consumo. No caso do IOF, dada a sua configuração constitucional, ele onera os seguintes atos de consumo: obtenção de créditos junto a instituições financeiras e outras pessoas jurídicas, a compra e venda de moeda estrangeira, ou seja, operações de câmbio, os contratos de seguro firmados por pessoas físicas ou jurídicas com as seguradoras, as operações de compra e venda de títulos ou valores imobiliários, tais como ações, títulos do Tesouro Nacional, debêntures, dentre outros, e, por fim, negócios de compra e venda envolvendo o ouro, desde que este figure como ativo financeiro. Desta forma, é possível observar que o IOF é cobrado em distintos negócios jurídicos e operações de caráter financeiro realizadas todos os dias no mercado. A sua disseminação nas operações e negociações cotidianamente realizadas é enorme, e o seu aumento impacta no custo dessas operações, ensejando um aumento no preço final cobrado por bancos, seguradoras, operadoras de câmbio e agentes de investimento. Mas por que o governo federal poderia aumentar a alíquota do IOF sem autorização legislativa?
Essa prerrogativa se encontra prevista na própria Constituição brasileira, no seu artigo 153, parágrafo 1º, que assim dispõe: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições dos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153, que vem a ser o Imposto de Importação, Exportação, IPI e IOF. Assim, na realidade, a lei que criou o IOF definiu alíquotas em parâmetro elevado para propiciar ao governo federal a alteração dessas alíquotas nessa faixa previamente definida, sem a necessidade de concordância antecipada do Congresso Nacional. Isso se justifica à vista do caráter regulatório do IOF, o que se convenciona a denominar extrafiscalidade. Em virtude das condições econômicas, considerando um cenário restritivo ou expansivo, o governo federal pode manusear as alíquotas do IOF para expandir a oferta de crédito ou restringir a oferta de crédito, estimular a entrada de moeda estrangeira ou restringir a sua saída, por exemplo. O que é preocupante nesse movimento realizado pelo governo federal é que a mudança das alíquotas do IOF não tem qualquer preocupação regulatória, considerando-se as atuais circunstâncias da economia brasileira. O objetivo é eminentemente arrecadatório, isto é, propiciar maior receita para o financiamento do programa, já divulgado pelo governo federal e que foi denominado Auxílio Brasil, instituído pela MP número 1061 de 2021. E essa finalidade alegadamente difundida pelo governo federal é ainda mais contraditória quando se observa que o aumento das alíquotas do IOF estará vigente pelo período de 20 de setembro de 2021, ou seja, na data de hoje, a 31 de 12 de 2021, denotando absurda falha de planejamento orçamentário e, adicionalmente, claro e inequívoco viés político ante a proximidade das eleições gerais de 2022. Assim, para financiamento do programa social remodelado pelo governo federal, optou-se por incrementar a carga tributária sobre o consumo, utilizando-se de autorização constitucional para imposto que não detém finalidade arrecadatória por essência. Vejam que, novamente, seguindo o expediente adotado por governos de todo o espectro político, optou-se pela medida conveniente de aumento da receita por meio da tributação. De outro lado, considerando que as despesas sociais decorrentes do Auxílio Brasil detêm caráter continuado, é interessante observar como será equacionada a sua satisfação para o próximo exercício. Será que o governo federal adotará novamente o expediente de aumento de carga tributária ou buscará iniciativa para obtenção de espaço fiscal no orçamento para cumprimento dessas obrigações? É o que nos caberá observar nos próximos meses. Conforme dados divulgados pelo governo, a proposta de aumento do IOF ensejará um reforço de caixa da ordem de 2,14 bilhões. Sob a perspectiva jurídica, a providência adotada detém respaldo constitucional, mas sob a ótica política e econômica, os questionamentos são inúmeros e relevantes. Bom, obrigado a todos pela audiência, compartilhem nosso podcast e façam sugestões de temas que quinzenalmente estaremos colocando novos vídeos e áudios nos nossos canais no YouTube e aplicativos de podcast de sua preferência. Obrigado a todos, pessoal!